Oi pessoal, esse vídeo faz parte do projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 36 do Caderno Azul do Enem 2017, que traz uma imagem, lembrando que toda imagem é também texto, texto é tudo aquilo que comunica uma ideia, não precisa ter palavras escritas necessariamente, tá comunicando uma ideia, é um texto. Então aqui a gente tem um texto, e você vai olhar e falar assim, nossa, Jenny, mas eu não entendi nada desse texto. Bom, a gente tem informações lá embaixo nas referências, é uma imagem de Valentim, uma arte de Valentim, chamada Emblema 78, isso também não te diz muita coisa. O que vai te dizer muita coisa? O estudo, né? É necessário estudar as artes, né? A gente tem mania de achar que não precisa, porque só dá uma olhadinha. Não é, né? Existe uma historiografia, existe corrente, existem técnicas, estratégias, a gente precisa estudar isso. Não sei se hoje em dia isso mudou, mas na minha época já tinha aula de artes nas escolas, porém era aquela aula livre, aquela aula que é assim, a gente faz desenho aqui, é tudo muito livre, a gente vai usar esse tempo para fazer coisas de disciplinas que a gente está atrasado, estudar para a prova que a gente ainda não estudou direito. Não tinha exatamente uma aula com conceitos, com técnicas, com análise, estudo do passado, né, quais foram as correntes, quais são os tipos de artes que existem, não tinha isso, né, técnicas. Então espero que tenha mudado, que a gente evolua nisso, também com pessoas, né, não só na escola, mas que a gente possa ter esse hábito de procurar saber sobre as artes, de procurar ler a imagem, não só ver, mas realmente ler, tentar entender, né, que tipo de traço tem aqui, por que esse traço, o que está tentando comunicar, o que está ali por trás, quais são as referências, quais são as intertextualidades, com o que isso se relaciona, o que está comunicando. Então que a gente cria esse hábito de não só de frequentar museus, mas de qualquer imagem que a gente vê, a gente conseguir realmente interpretar, né, como eu disse, ficar um tempo olhando e deixando a imagem falar com você, e não apenas, bati o olho, olhei, tá bom, acabou. Pensar sobre o propósito, né, por que ela foi feita assim, por que ela é desse jeito, por que essa foi a escolha do traço, por que essa foi a escolha da cor, o que a pessoa queria passar, né, o que ela tá falando pra mim. E o que o Enem vai falar pra você também. A obra de Rubem Valentim apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, se transformam em produção artística. A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo em virtude do quê? Então, é um enunciado que traz muita informação. Então, caso você não soubesse nada desse artista, você já vai ficar sabendo que a obra dele se baseia em religião, em símbolos, em signos da religião afro-brasileira. Então, uma obra brasileira, então, que se envolve com a cultura brasileira e a cultura afro especificamente, né, afro-brasileira, então algo bastante específico, localizado, e também você vai ficar sabendo que há uma relação com o modernismo. Veja que aqui não está questionando, será que há uma relação com o modernismo? Será que se relaciona? Não, há uma relação com o modernismo e eu quero saber qual é essa relação. Então você teria que saber o que é modernismo para facilitar a sua vida, né? O modernismo aconteceu no século passado, né? Começa ali em 1900 e qualquer coisa. E o que a gente tem? Uma tentativa de rompimento com o passado, com as tradições. Então são pessoas que falam assim, tudo que está acontecendo já é muito antigo, já não serve mais, o mundo mudou, o mundo evoluiu, progrediu, isso precisa chegar nas artes também, a gente precisa mudar um pouco as artes. Então eles rompem com o passado, rompem com as tradições para se contrapor a elas, lançando novas ideias, novas formas de fazer, né? Não só novas formas, em termos formais mesmo, né? As formas de falar, de escrever, né? Então estratégias ali textuais, mas também nos assuntos que vão ser mudados, né? Quais assuntos podem ser abordados na literatura, quais não poderiam antes. E daí, o que é muito interessante a gente analisar do modernismo brasileiro? Que uma das propostas do modernismo brasileiro era romper com as influências externas, né? Então, assim, eu não vou ficar mais reproduzindo, veio da Europa, eu faço igual, eu tenho que ser igual a eles. Não, a gente quer fazer uma coisa brasileira, uma coisa nacional. Então, a gente quer símbolos nacionais, a gente quer assuntos nacionais, a gente quer a fala do português nacional e não do português de Portugal. Então, assim, uma série de rompimentos em relação a essas influências externas. Agora, o que é irônico e um pouco estranho em relação a esse movimento? Que lá na Europa, nesse momento, também estavam vivendo a vanguarda europeia, que é esse rompimento com as tradições. Então veja que esses modernistas, inclusive muitos viajaram para a Europa e voltaram para o Brasil, eles se influenciaram muito pelas vanguardas europeias que tinham essa proposta de rompimento com as tradições. Então eles tinham essa proposta, os brasileiros tinham essa proposta de rompimento com a tradição, mas a Europa também. Então, ao mesmo tempo que eles estão falando que queremos romper com as influências estrangeiras, eles estão se influenciando pelos estrangeiros que também estavam rompendo com as tradições. Então fica um pouco incoerente. Mas enfim.
Era essa a proposta, só pra gente saber que existia essa pequena incoerência, né? Estamos rompendo com as tradições e com as influências, mas estamos nos deixando influenciar, porque esse rompimento também está vindo de fora, essa ideia de rompimento com tradição também está vindo de fora. Então, essa é uma das características do modernismo. E quanto ao Rubem Valentim, aí eu vou falar pra vocês, tá? Não tá na questão. Ele tem uma obra muito controversa, não uma obra controversa, que é muito controversa é a análise da obra dele. Ele vai se definir como essa relação, né, com essa relação de religião afro-brasileira, né, para ele é o que mais importa ali, né, ele ser genuinamente, tratar genuinamente, né, desse assunto. E aí que a crítica vai ficar tentando encaixar ele, né? A gente sabe que a crítica tem essa mania de colocar as pessoas em caixinhas porque é mais fácil estudar. Então já tem lá as correntes artísticas que existem, a pessoa pega uma obra nova e fala assim, vamos ver. Vai para essa caixinha aqui porque tem essas características. E é isso que fizeram com ele. Aí vinha a crítica, né? Vinha as pessoas para analisar a obra dele e falavam assim, essa obra aqui tem a geometrização abstrata, que é típica das vanguardas europeias. Então ele tem uma influência europeia, a caixinha aqui da influência europeia, da geometrização. Aí vem outra pessoa e fala assim, não, mas aqui ele fala nessa coisa mística, porque fala de religião, então é meio místico, meio espiritual. Então caixinha da espiritualidade. Aí vem outra pessoa, não, mas aqui, entendeu? Aí fica tentando colocar ali caixinha. E daí depois, posteriormente, vieram outros críticos mais envolvidos com a obra dele, que analisaram mais profundamente e falaram, olha, gente, não é por aí. A questão é que ele faz algo muito inovador e muito diferente, muito próprio, não dá pra colocar em caixinha. Então ele acabou ficando muito famoso, muito conhecido, com uma obra muito, muito bem avaliada, justamente porque é uma obra diferente, que é uma obra que não dá pra pôr em caixinha. Então é o que a gente vai poder chamar de clássico, né? Futuramente, com certeza, vai acabar sendo um clássico, porque são essas obras, né, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, quanto em qualquer outro tipo de arte, são obras que não se encaixam, obras que fogem a essas caixinhas, a esses limites que a gente tenta dar. Porque é uma obra que traz sim, a gente consegue perceber que há uma influência europeia, então não tem como falar que não tem, até porque a gente tenta não se influenciar, mas é quase impossível, né? Porque a gente tem contato com as coisas, né? E isso forma a gente. Então não tem como, não quero que isso aqui me forme, porque já formou, já fez parte de você. Então, de fato, a gente tem essa influência desse abstracionismo geométrico, a gente percebe pelas linhas retinhas, por toda a geometria da obra, mas a gente também tem profundamente a coisa do brasileiro, a coisa do afrodescendente, a coisa das religiões que são muito importantes para ele, a Umbanda, o Candomblé, os símbolos que aparecem ali. Então ele faz algo inovador, algo que não dá pra falar, tá aqui ou tá ali. É algo que mistura e gera, né, resulta em algo muito próprio, em algo muito específico, algo muito dele, algo que ninguém nunca fez, tá bom? Então só isso para falar pra vocês. Eu acho que essa questão é uma questão difícil, é uma questão complexa. Não sei se ele é tão conhecido, né? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas o fato é esse. Então, só para situar vocês, né, nessa questão, já que a gente usa aqui a resolução como espaço também de conhecimento, de desenvolvimento, não só de resolução, de gabarito, mas então para ficar sabendo, né, que há essa discordância, esse não consenso em relação à classificação da obra dele, que justamente é uma obra que não precisa ser classificada, a gente tem mania de classificar, mas para quê, né? A gente pode simplesmente analisar e traçar linhagens, né, e falar sobre o que fala, mas não precisa ficar classificando, limitando, tentando restringir a obra aquilo que ela não é, já que ela é muito mais. E aí qual é a relação com o modernismo que a gente vai ter, que é isso que a gente quer aqui, né? Qual é a relação dessa obra com o modernismo? Uma simplificação de formas da paisagem brasileira? Primeiro que não tem uma simplificação, a gente acabou de ver que é uma obra bastante trabalhada, né, cheia de questões. E segundo que aqui não tem uma paisagem brasileira, pelo menos eu não consegui reconhecer nenhuma paisagem brasileira, tá bom? E também no modernismo a gente não tinha essa simplificação. Tinha, por exemplo, a simplificação da fala, né, da escrita. Então assim, não vamos usar termos rebuscados, né, não preciso usar termos difíceis que as pessoas não conheçam, vamos usar termos coloquiais. Mas não quer dizer que há uma simplificação, né, em outros sentidos, porque eles usavam outros recursos e também não era uma simplificação especificamente da paisagem, tá bom? Então, a alternativa errada, B. Há uma valorização de símbolos do processo de urbanização? No modernismo isso é verdade, a gente tinha muito isso da valorização da urbanização, justamente porque era algo novo, algo que simbolizava o progresso em oposição às tradições do passado, mas aqui eu não tenho isso claro na obra dele, não é uma proposta dele, a proposta dele é falar sobre as religiões afro-brasileiras, né, colocar esses signos ali, né, falar sobre essa relação, né, do afro-brasileiro, né, aqui no Brasil, obviamente. Então eu não tenho esse foco na urbanização, tá bom? C. Eu tenho uma fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Por isso que eu falei da controvérsia pra vocês, agora entenderam, né? Porque eu fiquei horas dissertando antes de resolver a questão. É exatamente o que eu tenho. Eu tenho uma fusão, que é uma fusão, uma mistura. Então, é uma mistura de elementos da cultura brasileira, porque o modernismo tinha essa proposta, né? Vamos falar do nacional, vamos buscar a nossa identidade nacional. E aqui, a proposta básica, a proposta primordial do Valentim é justamente falar também da cultura religiosa afro-brasileira. Então, eu tenho esse elemento da cultura brasileira, mas eu também tenho isso misturado com a arte europeia, misturado com a influência europeia. No caso do do Rubem Valentim, eu tenho essa geometrização sobre a qual já conversamos, e no caso do modernismo é aquilo que também
sobre o qual já falamos, né, que eles tinham a pretensão de romper com as influências, mas eles também estavam sendo influenciados. Inclusive os modernistas viajaram para a Europa e depois voltaram para o Brasil cheios de ideias para fazer a Semana de Arte Moderna lá em 22. Então eu tenho sim essa influência europeia dos dois movimentos, né? Ele tem influência europeia e o modernismo, querendo ou não, assumindo ou não, também tem uma influência europeia. Ainda que haja rompimentos, há também uma influência, tá bom? Então, por isso que foi importante a gente discutir antes como tudo isso é controverso, né? Porque se a gente decora assim, o modernismo queria romper com tudo. Aí você fala assim, então não pode ser isso, porque ele queria romper com a arte europeia, e aqui tá falando que uma das características do modernismo é a arte europeia, mas era, porque como a gente falou, não tem como não se influenciar, né? A gente se influencia, a gente tenta não se influenciar, mas é muito difícil, né? Porque as coisas chegam a nós e quando a gente vê, a gente já internalizou aquilo. E é isso, tá bom? Então essa narrativa é verdadeira, porque ambos a gente tem isso, né? A questão brasileira e a questão das influências estrangeiras. Eu tenho uma alusão a símbolos cívicos presentes na bandeira nacional? Não, o modernismo não fazia questão de aludir à bandeira nacional, ele buscava uma identidade nacional no povo, e aqui também eu não tenho uma alusão à bandeira, tá bom? E composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Simetria vem de igualdade, né? E daí fica complicado. Eu até poderia falar que há uma preocupação com a miscigenação racial. Deixa eu falar isso, o brasileiro é um povo miscigenado, é um povo formado por muitos outros povos, por muitas culturas. Isso é verdade, mas não tem uma simetria. Ninguém vai ficar calculando, então tem a mesma quantidade de composição africana, composição indígena e composição não sei o que. Não tem essa simetria. Então a palavra simétrica aqui tá errada. Eu nem adoro colocar umas palavrinhas assim estranhas pra gente ficar tipo, o que tem a ver? E não tem nada a ver mesmo. Por isso que a alternativa é errada, tá bom? Então é uma questão bastante complicada, porque ela envolve muito conhecimento extratextual. E, né, talvez sem toda essa pesquisa prévia a gente não teria conseguido resolver, então talvez sem saber mais sobre a obra dessa pessoa, talvez sem lembrar dessas controvérsias do modernismo, ficaria uma questão mais complicada, né? Não é uma questão padrãozinho, a gente sabe que nem precisa ter questões mais difíceis para poder fazer a hierarquia, né, para poder selecionar as pessoas, que é uma prova, né, tá aí para isso. Então, sempre estudar, né, pessoal? De que estudem, né? O Enem não cobra só a língua portuguesa, ele cobra a questão das artes, a questão dos esportes, educação física, biologia, interdisciplinaridade. Então, sempre aí tá com conhecimento na vida, né? Não só na escola, mas buscando conhecimento, tentando relacionar todos eles. Vai te ajudar muito na prova, tá bom?